Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito. A série que eu comecei semana passada com a introdução O Futuro. Eu vou continuar hoje, agora começando com o capítulo 1, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Vou falar tudo que a serva do Senhor Ellen G. White relatou aqui, a história do que aconteceu naquele cerco do Império Romano sobre Jerusalém. E queria relatar tudo para vocês. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Eu peço isso em todos os meus vídeos. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? E vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar junto comigo, Senhor. Muito obrigado por esse dia do sábado, dia do Senhor, meu Pai, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor faça-me de mim o seu servo, para que eu possa relatar tudo o que a serva do Senhor, Ellen G. White, falou sobre a destruição de Jerusalém. Era para o povo saber sobre esse livro, que ele se atentar às profecias para o tempo do fim. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá começar com o capítulo 1, a destruição de Jerusalém. Vamos ver o que ela relatou aqui. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a seus filhos, que de dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Isso está em Lucas capítulo 19, versículos 42 a 44. Jesus disse isso. Do cume do Monte das Oliveiras, Jesus contemplava Jerusalém. Bela e pacífica era a cena que se descortinava diante dele. Era a época da Páscoa, e os filhos de Jacó vinham de todas as terras para se reunir ali e celebrar a grande festa nacional. No meio de jardins, vinhas e declives verdejantes ocupados pelas tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, palácios imponentes e os massivos bastiões da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha, e não verei o pranto, sendo ela tão formosa então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando séculos antes o trovador real cantará. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade grande rei. Em plena vista surgiam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura nevada de suas paredes de mármore e fugiam do portal de ouro da torre e do pináculo. Qual perfeição da formosura erguia-se ele, o orgulho da nação judaica! Que filho de Israel poderia contemplar esta cena sem uma palpitação de alegria e admiração? Mas outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas capítulo 19, verso 41. Em meio ao universal regozijo da entrada triunfal, enquanto ramos de palmeiras eram agitados, enquanto alegres rosanas ecoavam pelas colinas, e milhares de vozes o proclamavam rei, o redentor do mundo sentia-se opressor por um súdito e misterioso pesar. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencerá a morte e chamará seus cativos da sepultura. Estavam em lágrimas, não em consequência de uma mágoa incomum, mas de imensa e imprimível agonia. Suas lágrimas não eram por si mesmo, porque ele bem sabia para onde seus passos iriam levá-lo.
Diante dele estava o Getsemane, cenário de sua vindoura agonia. A porta das ovelhas também estava à vista, através da qual durante séculos as vítimas para o sacrifício haviam sido conduzidas, a qual deveria estar aberta para ele quando fosse, como cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar cairia o horror das grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia não era a contemplação destas cenas que lançavam sombra sobre ele nesta hora de alegria. Nenhum pressentimento de sua sobre-humana angústia nublava aquele espírito abegnado. Jesus chorava pela sorte dos milhares de condenados de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos de favor especial de Deus e de seu cuidado protetor dispensados ao povo escolhido estava aberta aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima obediente, havia sido atado ao altar, emblema da oferta do Filho de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 22, verso 9. Ali o concerto das bênçãos e a gloriosa promessa messiânica haviam sido confirmados ao Pai dos fiéis. Ali as chamas do sacrifício acendado ao céu desde a eira de Ornã haviam desviado a espada do anjo destruidor, símbolo adequado do sacrifício e mediação do Salvador pelos homens culpados. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor havia escolhido Sião, a qual desejará para sua habitação. Naquele lugar, durante séculos, os santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Os sacerdotes ali haviam agitado seus tríbulos e a nuvem de incenso, como as orações dos adoradores, acenderá perante Deus. Ali diariamente fora oferecido o sangue dos cordeiros imolados, que apontavam para diante ao Cordeiro de Deus. Ali Jeová revelará sua presença na nuvem de glória. Sobre o propiciatório, ali estava a base da mística escada ligando a terra e o céu, pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação perseverado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como uma eleita de Deus. Mas a história do povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Eles haviam resistido à graça celestial, abusado de seus privilégios, desprezado as oportunidades. Embora Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e maltratado seus profetas, ele ainda se manifestava a eles como o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade. A despeito das repetidas rejeições, sua misericórdia continuava a interceder. Com amor mais piedoso do que um pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhe havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu de seu povo e de sua habitação. Quando admoestações, súplicas e repreensões falharam, eles lhes enviou o mais valioso dom do céu. Além disso, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para peleitar com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel do Egito com uma boa videira. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles. Plantou-a a um outeiro fértil. Seu paternal cuidado que mais se podia fazer a minha... erguer-lhe uma cerca ao redor. Enviou seus servos para cuidar dela. Que mais se podia fazer a minha vinha? Exclama ele, que eu lhe não tenha feito, posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Ainda ansiando esperançoso encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha, para que porventura pudesse salvá-la da destruição. Cavou-lhe ao redor, podou-a e tratou-a com carinho. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha que ele mesmo plantará. Por 3 anos o Senhor da luz e glória entrou e saiu de entre seu povo. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
consolando os quebrantados de coração, colocando em liberdade aqueles que estavam encarcerados, restaurando a vista dos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Todas essas classes igualmente era dirigido o gracioso convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Ainda que seu bem fosse recompensado com o mal e o seu amor com ódio, Jesus prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Aqueles que buscavam sua graça jamais foram repelidos. Um viajante sem lar, tendo uma porção diária e a economia e a penúria, nosso Senhor viveu para ministrar as necessidades e aliviar as desgraças humanas, e apelar aos homens para que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia rechaçadas por corações costumazes retornavam em uma maré mais forte de amor, piedoso e inexprimível. Mas Israel se desviará de seu melhor amigo e único ajudador. Os apelos de seu amor haviam sido menosprezados, seus conselhos rebatidos e ridicularizadas, suas advertências. A hora da esperança e perdão estava se escoando rapidamente. A taça da ira divina, por tanto tempo retida, estava na quase cheia. As nuvens que se haviam acumulado durante séculos de apostasia e rebelião, agora carregadas de desgraças, estavam prestes a irromper sobre um povo culpado. E o único que poderia salvá-los da destruição impenitente fora menosprezado, afrontado, rejeitado e logo crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, o tempo de Israel, como nação favorecida e abençoada por Deus, estaria findo. A perda de uma única alma apenas é uma calamidade infinitamente maior do que os ganhos e riquezas de todo o mundo. Mas quando Cristo olhava para Jerusalém, a ruína de toda a cidade e de toda a nação jazia perante ele. Aquela cidade, aquela nação que uma vez fora a escolhida de Deus, seu tesouro particular. Os profetas haviam pranteado a apostasia de Israel e as terríveis desolações pelas quais seus pecados foram visitados. Jeremias quis que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que foi levado cativo. Jeremias capítulo 9, versos 1 e capítulo 13, verso 17. Qual então não foi a dor daquele cujo olhar profético abrangia não anos, mas séculos? Ele contemplava o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo havia sido o lugar da habitação de Jeová. Do alto do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto posteriormente ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com os olhos turvados pelas lágrimas viu em terrível perspectiva os muros cercados pelas hostes estrangeiras. Ouviu os passos de exércitos manobrando para a guerra, e também as vozes de mães e filhos que bradavam por pão dentro da cidade sitiada. Cristo viu o santo e belo templo, os palácios e torres, todos entregues às chamas, e nos sítios onde se erguiam apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos, viu ele o povo do concerto espalhando por todas as terras, como semelhantes aos restos de um navio naufragado numa praia deserta, na retribuição temporal prestes a desabar sobre os filhos de Jerusalém. Cristo viu o primeiro corvo daquela taça de ira que no juízo final os homens deveriam esgotar até os sedimentos. A piedade divina e o termo amor encontram-se expressão nestas tristonhas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus capítulo 23, verso 37. Oh, se houverás conhecido como uma nação favorecida acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça. Tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado,
mas ao Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. João capítulo 5, verso 40. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e rumando célere ao encontro dos juízos retributivos de Deus. As desgraças de uma raça decaída oprimindo a sua alma forçavam de seus lábios esse clamor transbordante de amargura. Viu o registro do pecado traçado nas misérias, lágrimas e sangue humanos. Seu coração se moveu de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra e ansiavam aliviar a todos. Mas mesmo sua mão não poderia reverter a maré de desgraças humanas, pois poucos procurariam a única fonte de amparo. Ele estava disposto a derramar a alma na morte para trazer a salvação e ao seu alcance. Contudo, poucos viriam a ele para que se tivessem vida. A majestade dos céus em lágrimas, o Filho do infinito Deus turbado em espírito, curvado em angústia. Essa cena encheu o céu todo de assombro. Ela nos revela a tremenda magnanimidade do pecado, mas mostra quão difícil é a tarefa, mesmo para o poder infinito de salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto no engano semelhante àquele que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi a rejeição a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria o repúdio à lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e considerados como nada. Milhões no cativeiro do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recuar-se Sião a ouvir as palavras de verdade no dia de sua visitação. Cegueira terrível, estranha insensatez. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez saiu do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos líderes judeus, novamente vai com seus discípulos ao Monte das Oliveiras e assenta-se com eles no declive relvado, de onde se tinha uma vista panorâmica da cidade. Uma vez mais ele observou seus muros, torres e palácios. Uma vez mais contempla o templo em seu fascinante esplendor, um diadema de beleza coroando o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista magnificava o favor de Deus para com Israel ao fazer da casa sagrada seu lugar de habitação. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmo 76, verso 2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário com os lugares elevados. Salmos capítulo 78, versos 68 e 69. O primeiro templo foi construído durante o período mais próspero da história de Israel. Para o cumprimento deste propósito, grandes estoques de tesouros haviam sido acumulados pelo rei Davi, e a planta para sua construção fora feita por inspiração divina. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, contemplará a obra. Esse templo foi o edifício mais magnificente de que o mundo já viu. Todavia, o Senhor declara pelo profeta Ageu com relação ao segundo templo: a glória desta última casa será maior do que o da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, versos 9 e 7. 7 e 9. Depois da destruição do templo de Nabucodonosor, ele foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que retornará de um longo cativeiro para um país destruído e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram no lançamento dos alicerces do novo edifício, porque achavam ser esse muito inferior ao primeiro. O sentimento que prevalecia é eficazmente descrito pelo profeta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu capítulo 2, verso 13 e Esdras capítulo 3, verso 12. Então foi dada a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a do primeiro templo.
Mas o segundo templo não conseguiu igualar o primeiro em magnificência, nem foi ele santificado pelos visíveis sinais da presença divina que ocorreram no templo de Salomão. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher-se o recém-construído santuário. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório e as tábuas do testemunho não mais se encontravam ali. Nenhuma voz soava do céu para tornar conhecida a vontade de Jeová ao sacerdote inquiridor. Pelos séculos, os judeus haviam se esforçado em vão para mostrar que a promessa de Deus feita por intermédio de Ageu fora cumprida. No entanto, o orgulho e a incredulidade cegaram-se a mente para o verdadeiro significado das palavras do profeta. O segundo templo foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele que habita corporalmente a plenitude da divindade. Era o próprio Deus manifesto em sua carne, o desejado de todas as nações. Veio em verdade ao seu templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou-os nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória, mas Israel apartará de si o oferecido dom do céu. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre partirá do templo. Foram então cumpridas as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 38. Os discípulos ficaram cheios de temor e assombro ao Cristo predizer a subversão do templo e desejavam entender mais plenamente o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e habilidade de arquitetônica foram liberamente despedidos durante as mais de 40 anos para sobrelevar seus esplendores. Herodes o Grande despenderá abundantemente nela riquezas tanto romanas como judaicas, e mesmo o imperador do mundo o havia enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de dimensões quase fabulosas, trazido diretamente de Roma para esse propósito, formavam parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre para eles, dizendo: olha que pedras, que edifícios. Marcos capítulo 13, verso 1. A essas palavras Jesus deu a solene e impressionante resposta: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, verso 2. Com a derrocada de Jerusalém, os discípulos associaram os eventos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal para assumir o trono do Império Universal, punir os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes havia dito que viria pela segunda vez. Por conseguinte, ao mencionar o juízo sobre Jerusalém, suas mentes se voltaram para esta vinda, e como estivessem reunidos com o Salvador no Monte das Oliveiras, perguntaram: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, verso 3. O futuro estava misericordiosamente revelado aos discípulos. Houvessem eles nesse tempo entendido perfeitamente os dois temíveis eventos, os sofrimentos e a morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo, teriam sido esmagadas pelo pavor. Cristo apresentou diante deles uma síntese dos importantes lances e acontecerem antes do encerramento do templo. Suas palavras então não foram plenamente compreendidas, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele pronunciou era dupla em seu significado, enquanto pronunciava a destruição de Jerusalém. Prefigurava também os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre a apóstata Israel, e especialmente a vingança da retribuição que desabaria sobre ele por sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam o pavoroso clímax. A hora temível sobreviria súbita e rapidamente, e o Salvador advertiu aos seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda.
Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Mateus capítulo 24, verso 15 e 16 e Lucas capítulo 21, verso 20. Quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa, que se estendia por algumas centenas de metros além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam encontrar segurança na fuga. Quando o sinal de advertência fosse visto, aqueles que desejavam fugir não poderiam delongar-se. Através da Judeia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga precisava ser prontamente obedecido. Aquele que eventualmente estivesse no telhado de sua casa não deveria descer nem mesmo para salvar seus tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou vinhas não deveriam tirar um tempo para voltar e apanhar a roupa exterior, que comumente era posta de lado enquanto trabalhavam sob o calor do dia. Não deveriam hesitar nem mesmo por um momento para que não fossem envolvidos na destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas com a edificação de torres, muralhas e fortalezas. Acrescentadas à força natural de posicionamento geográfico, a cidade parecia inconquistável. Aquele que nesse tempo houvesse predito publicamente sua destruição teria sido chamado como Noé em sua época, de alarmista endoidecido. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, verso 35. Por causa de seus pecados e obstinada incredulidade que tornou certo o seu destino, foi anunciada a ira contra Jerusalém. O Senhor havia declarado pelo profeta Miqueias: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominas o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias capítulo 3, versos 9 a 11. Essas palavras descreviam fielmente os corruptos habitantes de Jerusalém, que estavam cheios de justiça própria. Embora pretendendo observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e a santidade revelaram-lhes a própria iniquidade, e acusavam-no de ser a causa de todas as inquietações que lhes tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. A despeito de saberem ser ele sem pecado, declararam-lhes que sua morte era necessária para sua segurança como nação. Diziam os líderes judeus: se os deixarmos assim, todos crerem nele, e virão os romanos e tirar-nos-a do nosso lugar e nação. João capítulo 11, verso 48. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte e unido. Assim arrazoavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor que um homem morresse do que perecer toda a nação. Assim os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Além disso, enquanto assassinavam seu Salvador porque eles a reprovam os pecados. Tamanho era seu senso de justiça própria que ainda se considerava como um povo favorecido de Deus. E esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, prosseguiu o profeta: por causa de vós Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias capítulo 3, verso 12. Durante 40 anos após a condenação de Jerusalém ser proferida por Cristo, delongou o Senhor o seu juízo sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os rejeitadores do seu evangelho e assassinos de seu filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Uma ordem havia sido dada
corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas capítulo 13, verso 7. Mas a misericórdia divina ainda a poupará por um pouco de tempo. Havia muitos entre os judeus que estavam na ignorância com relação ao caráter e à obra de Cristo. E os filhos que não haviam desfrutado as oportunidades ou recebido a luz que seus pais tinham desdenhado. Por intermédio da pregação dos apóstolos e de seus associados, Deus faria com que a luz brilhasse sobre eles. Ser-lhes-iam permitido ver como a profecia se cumpriria, não sobre eles. Se lhes é permitido ver como a profecia se cumpriria, não apenas no nascimento e a vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando o conhecimento de toda a luz dada aos seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional e eles concedida, tornaram-se participantes dos pecados paternos e encheram a medida de sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém somente confirmou os judeus em sua teimosia e impenitência. Eles, em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, recusaram a última oferta de misericórdia. Então Deus retirou deles a sua proteção e removeu de misericórdia. E removeu o seu poder distritivo de Satanás e seus anjos, e a nação foi deixada à mercê do líder que havia escolhido. Seus filhos tinham rejeitado a graça de Cristo, a qual os teria habilitado a subjugar seus impulsos malignos. E esses agora tornaram-se os conquistadores. Satanás estimulou as paixões mais baixas e ferozes da alma. Os homens não pensavam, eles se achavam além da razão. Controlados pelo impulso e pela ira cega, eles se tornaram satânicos em sua crueldade. Na família e na nação, entre as classes mais altas, bem como nas mais baixas, havia suspeita, inveja, ódio, disputas, rebelião e assassinatos. Não havia segurança em lugar algum. Amigos e parentes trairiam-se uns aos outros. Pais matavam os filhos e esse aos pais. Os líderes do povo não tinham poder para governar a si mesmos. Paixões descontroladas tornavam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam incerta sua própria vida. Por suas ações haviam estado a dizer por muito tempo: fazei que deixeis de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías capítulo 30, verso 11. Agora seu desejo foi atendido, o amor de Deus não mais perturbá-los. Satanás estava à testa da nação, as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu governo. Os líderes das facções oponentes uniam-se às vezes para pilhar e torturar suas infelizes vítimas, e novamente caíam uns sobre os outros, matando sem piedade. Mesmo a santidade do templo não lhe seria restringida à apavorante favorecidade. Os adoradores eram mortos diante do altar, e o santuário era poluído com os cadáveres de gente assassinada. Entretanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores dessa obra infernal declararam publicamente que não temiam fosse Jerusalém destruída, pois ela era a própria cidade de Deus. Para estabelecer seu poder mais firmemente, subornaram falsos profetas para proclamarem, mesmo quando as legiões romanas sitiavam o templo, que o povo deveria aguardar a libertação por intervenção divina. Afinal, as multidões apegavam-se firmemente à crença que o Altíssimo interpor-se-á-se para derrotar seus adversários. Mas Israel havia desprezado a proteção divina e agora não tinham nenhuma defesa. Infeliz Jerusalém, fragmentada por dimensões internas com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros, avermelhando suas ruas, enquanto os exércitos estrangeiros demoliam suas fortificações e matavam seus homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo concernentes à destruição de Jerusalém cumpriram-se à risca. Os judeus experimentarão a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, verso 2. Apareceram sinais e prodígios anunciando desastre e perdição. No meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar.
Sobre as nuvens, na hora do pôr do sol, formavam-se carros e homens de guerra reunidos para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário estavam aterrados por causa de misteriosos sons. A terra tremia em uma multidão de vozes foi ouvida bradando: "Vamos partir daqui!" A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava travada por imensas barras de ferro firme e profundamente fixadas no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite sem qualquer ação de agente visível. Está relatada na história dos judeus de Milman, livro 13. Por 7 anos, um homem prosseguiu subindo e descendo as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam se abater sobre a cidade. De dia e de noite cantava ele uma lamentação espantosa. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra o povo. Ibidem. Esse estranho ser foi preso e açoitado, mas nenhuma lamentação escapou-lhe dos lábios. Aos insultos e maltratos respondia somente: "Ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes da terra!" Seu clamor de advertência não cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo advertiria seus discípulos de todos que creram em suas palavras aguardavam o sinal prometido. Jesus disse: "Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam." Lucas capítulo 21, versos 20 e 21. Depois que os romanos, sob o comando de Céstio, sitiaram a cidade, inexplicavelmente levantaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, não tendo mais esperanças de uma resistência bem-sucedida, estavam a ponto de se render quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Mas a misericórdia e a providência de Deus estava dirigindo aos acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido havia sido dado aos cristãos expectantes, e agora lhes se deparava a oportunidade de atender à advertência do Salvador. Os eventos foram dirigidos de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Céstio, os judeus saíram de Jerusalém e foram ao encalço do exército retirante. Enquanto ambas as forças estavam assim totalmente envolvidas na batalha, os cristãos tiveram a oportunidade de abandonar a cidade. Nessa ocasião, os pais haviam sido livrados de inimigos que poderiam ter se esforçado para interceptá-los. Ao tempo do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Desta maneira, os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem molestados. Fugiram sem demora para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pérea, além do Jordão. As forças judaicas, perseguindo Céstio e seu exército, caíram-lhes na retaguarda de tal selvageria, ameaçando-o de destruição total. Foi uma grande dificuldade que os romanos conseguiram completar sua retirada. Os judeus escaparam quase sem baixas e voltaram triunfantemente com os seus despojos para Jerusalém. Todavia, esse sucesso aparente trouxe-lhes apenas males. Lhes estimulou uma obstinada resistência aos romanos, que rapidamente advejo indescritível e desgraça sobre a cidade condenada. Terríveis foram as calamidades que desabaram sobre Jerusalém. Quando o cerco foi retomado por Tito Vespasiano, a cidade foi alcançada no tempo da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Seus estoques de víveres, que se cuidadosamente perseverados teriam suprido os habitantes durante anos, haviam sido previamente destruídos pela inveja e vingança entre as facções contenciosas, e agora todos os horrores da fome foram experimentados. Uma medida de trigo era vendida por 1 talento. Tão violentas eram as larguras da fome quando os homens roíam o couro de seus cinturões, sandálias e o revestimento de seus escudos.
Grande o número de pessoas faziam escapadelas à noite para apanhar plantas silvestres e que cresciam do lado de fora dos muros da cidade. Embora muitos fossem apanhados e mortos sob cruéis torturas, frequentemente aqueles que se voltavam em segurança eram roubados daquilo que haviam colhido sob tão grande risco. As mais desumanas torturas eram afligidas por aqueles que se encontravam no poder para forçar o povo necessitado a revelar os últimos e escassos suprimentos que pudessem haver escondido. E tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que estavam bem alimentados e estavam meramente desejosos de estocar um depósito de provisões para o futuro. Milhares pereceram pela fome e pestilências. A afeição natural parecia haver sido destruída. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Os filhos tiravam o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Isaías capítulo 49, verso 15. Recebeu a resposta dentro dos muros da cidade condenada. As mãos das mulheres piedosas coesaram os próprios filhos. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha de meu povo. Lamentações capítulo 4, verso 10. Novamente foi cumprida a profecia de advertência dada 14 séculos antes. E quando a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha, por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apartará nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 28, versos 56 e 57. Os líderes romanos esforçavam-se para produzir terror aos judeus e assim obrigá-los a se renderem. Os prisioneiros que resistiam ao serem aprisionados eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira. Essa horrível obra prolongou-se até ao longo do vale de Josafá. No Calvário foram levantadas cruzes em tão grande número, do que mal havia espaço para mover-se dentre elas. De maneira tão terrível foi retribuída aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e cobre nossos filhos. Mateus capítulo 27, verso 25. De boa vontade, Tito teria posto um fim à terrível cena e assim poupado Jerusalém, na plena medida de sua condenação. Ele ficava aterrorizado ao ver os cadáveres jazendo aos montes nos vales. Como alguém fascinado olhava ele do cume dos montes das oliveiras para o magnificente templo, e emitiu um comando para que nenhuma de suas pedras fosse tocada. Antes de tentar tomar a fortaleza, fez um forte apelo aos líderes judeus para não forçarem a profanar com o sangue do lugar sagrado. Se saíssem e combatessem a outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo, mediante apelo muito eloquente, rogou a seus patrícios que se rendessem, salvassem a si mesmos sua cidade e lugar de culto. Contudo, suas palavras foram respondidas com amargas maldições. Flechas foram disparadas contra ele e seu último mediador humano enquanto permanecia insistindo com eles. Os judeus haviam rejeitado as súplicas do Filho de Deus e agora as demonstrações e súplicas apenas os tornavam mais decididos a resistir até o fim. Vãos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarará que nenhuma pedra seria deixada sobre outra. A cega obstinação dos dirigentes judeus, os detestáveis crimes penetrados dentro da cidade cercada produziram horror e indulgência nos romanos. Horror e indignação nos romanos. E Tito finalmente decidiu atacar o templo com violência. Todavia determinou que possível esse deveria ser poupado da destruição, mas suas ordens foram desobedecidas. Depois que ele se retiraria para sua tenda à noite, os judeus saindo do templo atacavam os soldados fora. Na luta, um archofe foi arremessado através de uma abertura no pórtico, e imediatamente as câmeras revestidas de cedro em torno do edifício sagrado foram tomadas pelas chamas. Tito correu até o local acompanhando seus generais e legionários e ordenou aos soldados que se apegassem ao fogo.
Suas palavras não foram ouvidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas nas salas adjacentes ao templo, e com suas espadas liquidavam em grande número os que ali tinham buscado abrigo. O sangue escorreria com as águas pelas escadarias do templo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do som do combate, ouviam-se as vozes clamando: Icabode! Foi-se a glória! Tito considerou impossível controlar a cólera da soldadesca. Esses entrou com seus oficiais no edifício sagrado e examinou-lhe o interior. Com o esplendor que constataram, deixou-se maravilhados, e como as labaredas ainda não tinham atingido o lugar santo, fez ele um último esforço para salvá-lo. Saltando no meio dos soldados, exortando-o mais uma vez para pôr um fim aos combates. O centurião Liberalis empenhou-se a impor obediência juntamente com seu estado-maior. Mas mesmo o respeito pelo imperador não pode impedir a furiosa animosidade contra os judeus, a feroz exabração da batalha, a expectativa insaciável da pilhagem. Os soldados vinham todo ao seu redor radiante de ouro, que resplandecia deslumbradamente à luz violenta das chamas. Achavam-se que tesouros incalculáveis estivessem acumulados no santuário. Sem que fosse percebido, um soldado arremessou um archote flamejante por entre as dobradiças da porta. Todo o edifício foi tomado pelas chamas num instante. A cegante fumaça e as chamas forçaram os oficiais a se retirar, e o nobre edifício foi deixado ao seu destino. Era um espetáculo aterrador para os romanos, e como seria para os judeus. Todo o cume da colina sobreveio à cidade flamejada como um vulcão. Os edifícios ruíam um após o outro com tremendo estrondo e eram tragados pelo abismo de fogo. Os tetos de cedro pareciam lâminas de fogo. Os pináculos dourados brilhavam como espigões de luz vermelha. As torres dos portais lançavam para o alto colunas de fogo e fumo. As colinas vizinhas estavam iluminadas, e grupos anônimos de pessoas foram vistos observando com terrível ansiedade o progresso da destruição. Os muros e pontos elevados da parte superior da cidade ficaram apinhados de faces, algumas pálidas com a agonia do desespero, outras marcadas com a ira de uma inútil vingança. Os brados da soldadesca romana, enquanto se movimentava de uma parte para outra, e os brados dos insurgentes que estavam perecendo nas chamas, misturavam-se com o fragor da conflagração e o trovejante som do madeiramento que ruía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta o alarmido do povo que se achava nos lugares elevados. Ao longo dos muros ressoavam gritos e lamentos. Homens que estavam perecendo. De fome remiam suas últimas forças para lançar de um grito de angústia e desolação. Dentro da cidade o massacre era mesmo mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, insurgentes e sacerdotes, aqueles que combatiam e os que rogavam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada matança. O número de mortos excedeu a dos assassinos. Os legionários tiveram de subir sobre os montes de cadáveres para levar avante a obra de extermínio. Isso está no livro História dos Judeus, de Milman, livro 16. Depois da destruição do templo, de toda a cidade caiu nas mãos dos romanos. Os líderes judeus abandonaram suas torres inconquistáveis e Tito encontrou-se sem ninguém. Observou com assombro e declarou que Deus os havia dado em suas mãos, pois nenhuma máquina de guerra, embora poderosa, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas muralhas. Tanto a cidade como o templo foram demolidos até os alicerces, e o terreno sobre o qual estava edificada a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias capítulo 26, verso 18. No cerco e matança que se seguiram pereciam mais de 1 milhão de pessoas, e sobreviventes foram levados cativos e vendidos como escravos, arrastados até Roma para adornar o triunfo do vencedor, lançados às bestas selvagens dos antifatos ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar.
Os judeus haviam forjado suas próprias algemas, haviam enchido a taça da vingança. Na destruição total que lhes aconteceu como uma nação e em todas as desgraças que os acompanharam depois de sua dispersão, não estavam senão colhendo aquilo que suas próprias mãos semearam, diz o profeta. Para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, pelos teus pecados tens caído. Oséias capítulo 13, verso 9 e capítulo 14, verso 1. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo uma punição aplicada mediante decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura ocultar sua própria obra. Pela costumaz rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e foi permitida a Satanás controlá-los de acordo com a sua vontade. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que desfrutamos. É o restringente poder de Deus que impede que a humanidade passe totalmente para o controle de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grandes motivos para agradecer a misericórdia e longanimidade de Deus, que detém o cruel e perverso poder do maligno. Mas quando os homens ultrapassam os limites da tolerância divina, a restrição é removida. Com relação ao pecador, Deus não age como executor da sentença contra a transgressão, mas permite que os rejeitadores de sua misericórdia fiquem entregues a si mesmos para colherem aquilo que semearam. Cada raio rejeitado, cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou ignorada, cada paixão desconvencida, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada que produz inevitável colheita. O Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador, daí não remanescente poder algum para controlar as más paixões da alma. Há nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando leviamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e dos castigos certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador referente aos juízos que deveriam desabar sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, no qual aquela horrenda tragédia não foi senão débil sombra. No destino da cidade eleita podemos observar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou a sua lei. Sombrios são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante todos os longos séculos de crime. Ao contemplá-los desfalece o coração e o espírito enlanguece. Tremendos têm sido os efeitos do menosprezo à autoridade do céu. No entanto, o cenário ainda mais tenebroso é mostrado nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo século de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejaram com o ruído, e os vestidos que rolavam no sangue. Isaías capítulo 9, verso 5. Nada é comparado com os horrores daquele dia, em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais restringido à explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então como jamais vistos os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, bem como no ensejo da destruição de Jerusalém, será livrado o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Isaías capítulo 4, verso 3. Cristo afirmou que virá pela segunda vez para reunir os seus fiéis, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Então os que não atendem ao Evangelho serão consumidos pelo Espírito de sua boca e destruídos pelo esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Como Israel do passado, os ímpios destroem-se a si mesmos. Arruinaram-se por sua própria iniquidade
Em resultado de toda uma existência de pecados, desviaram-se para tão longe da harmonia com Deus que sua natureza se tornou envilecida pelo mal e a maneira manifestação da glória divina tornar-se-á para eles um fogo consumidor. Tomem muito cuidado os homens para que não suceda a menosprezarem a lição comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele advertiu a seus discípulos quanto à ruína de Jerusalém, dando a advertir o mundo com a relação do dia de sua destruição final, e deu-lhes sinais da sua proximidade para que todos que desejam possam escapar da ira vindoura. Jesus declarou: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústias das nações. Lucas capítulo 21, verso 25, Mateus 24, verso 29, Marcos 13, 24 a 26 e Apocalipse 6, 12 e 17. Os que observavam esses presságios de sua vinda deveriam saber que ela está próxima às portas. Mateus 24, 33. Vigiai, pois, suas palavras de advertência. Os que atendem à admoestação serão abandonados às trevas, de modo a aquele dia os apanhe descuidados. Aos que vigiarem, contudo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiverem os judeus para receberem a advertência do Salvador referente a Jerusalém. Aconteça quando acontecer o dia do Senhor virá de improviso sobre os ímpios, seguindo sua rotina invariável, encontrando-se os homens envolvidos em prazeres, negócios, comércios e avidez por lucros, estando os líderes do mundo religioso a exaltar o progresso e a cultura do mundo, e achando-se o povo embalado numa falsa segurança, então, como um ladrão à meia-noite rouba a casa que não é vigiada, sobrevirá repentina destruição e aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 3 a 5. Então, povo de Deus, essa foi a capítulo 1, do livro O Grande Conflito, a destruição de Jerusalém. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o dia de sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Pude falar sobre a destruição de Jerusalém, a desobediência dos judeus, a desobediência dos cristãos. E que acontece também no dia de hoje, Senhor. A desobediência dos cristãos. Não procuram a tua palavra. Não estudam as profecias. Por isso, meu Deus, a ira do Senhor cairá sobre esses que não procuram, mas antes da sua ira, Senhor, que o Senhor possa buscar esses filhos e filhas que estão longe do Senhor, que buscam a tua palavra antes de cair no poder da tua ira. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês. E se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!